Olá, eu sou a Sofia Couto. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Melómanos, os seres que adoram música. Como sabemos, a música é uma forma de linguagem que representa pensamentos abstratos e que, quando estes são usados em combinações várias, comunicam certos conceitos, ideias e, mais importante do que isso, emoções, que muitas vezes não conseguimos verbalizar ou descrever de uma forma tão clara numa folha de papel como quando ouvimos uma bela música. A música constrói também o nosso sentido de identidade, através de experiências que a própria música provoca no nosso corpo, no nosso tempo, entre os nossos pares, e o que nos permite criar uma narrativa cultural muito singular ao longo da nossa vida. E é esse o propósito de estarmos aqui hoje. Ficarmos a conhecer de uma forma mais lata, e digo eu, mais profunda e mais desconstruída, num mundo tão organizado e tão higiênico como o mundo em que vivemos hoje, pessoas que não vivem sem música e que têm algo claro a acrescentar às nossas vidas. Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos à segunda temporada dos Melómanos. Hoje vamos começar com as melhores das companhias, aqui com a nossa convidada Ana Mesquita. Ana, muito obrigada por teres vindo. Obrigada eu por me receberem. É uma maravilha começar esta nova temporada com uma mulher com um percurso tão interessante e tão criativo e sem aquela necessidade linear de fazer aquele percurso linear na vida, não é? Sempre em busca de coisas genuínas e verdadeiras, que é uma coisa muito bonita, que desde já dou-te os parabéns. E pronto, e soube, entretanto, por portas e travessas, que és uma belíssima melómana, que tens playlists que, de facto, fazem jus ao nome. E pronto, estou muito contente de ter cá. Sabes que a música, para quem cria, e eu acho que para toda a gente, é a tua banda sonora, é a forma como tu, de alguma maneira, justificas algumas das tuas escolhas, até porque através das letras das músicas, das metáforas das letras das músicas, muitas coisas se vão explicando ao longo da tua vida. Ela não é só uma inspiração momentânea, uma sensação boa, essa descontração e o transporte para alguns lugares que a música tem. Nós somos as duas viajantes. Sim, os nossos ouvidos, não, o Spotify disse isso. Classificou-nos, não é? Sim. Que é bom, mas ela é também para mim é uma espécie de mantra. É uma forma de eu, sobretudo as metáforas, de resolver alguns enigmas da vida. As letras, para mim, são muito mais importantes, quase. Porque a música não pode ser má, não é? Claro. Mas a letra é aquilo que... É um marcante. É o que me agarra, claro, às canções. E eu tenho uma tentativa sempre constante de as decorar, não é? Portanto, o que acontece? Eu ouço à saciedade a música. E depois aplicas em determinada altura da tua vida. Exatamente. E aplico. Que interessante. E por isso o João, depois nós mais à frente se calhar vamos ouvir uma música que o João compôs, que ele quando começou a viver comigo percebeu que em algumas situações eu me lembrava sobretudo de refrões, mas até de partes das letras das músicas que explicavam uma determinada situação, ou que a traduziam melhor ou que a justificavam melhor. Por isso a minha memória literária é muito das letras das canções. Quando eu ouvi a notícia de que o Bob Dylan ia ser nomeado para o Nobel da Literatura, achei que fazia todo o sentido. Porque finalmente alguém percebeu que as letras das canções não são despiciendas, não são para ali letras de canções. É muito poesia, a poesia do último século. São os poetas que escrevem para a música. Completamente, não podia estar mais de acordo. Acho que sim, acho que faz todo o sentido. Agora aqui, fazendo aqui a transposição do Bob Dylan para os nossos cantores, lembrei-me logo assim à primeira letra do Jorge Palma,
porque aquelas letras também a mim dizem-me tanto. Eu acho que tenho dias em que acho que a pessoa que me compreende melhor é o Jorge Palma. Viste, Jorginho? Fica aqui. Palmito. Este é que é. É verdade. Olha, por acaso não escolhi nenhuma música do Jorge, mas inclusivamente tenho algumas ditas disse poemas, que são poemas dele. Sim. Durante o confinamento, como tinha mais tempo, resolvi fazer aquilo que eu chamei canções ditas. Tão bonito. Quem não canta, também que pode. E algumas são do Jorge, e sobretudo aquela que virou um leitmotiv quase dos políticos, que enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Eu gosto de imensas, gosto de muitas, quase todas as grandes músicas do Jorge são por causa das letras Bob Dylanas. Completamente. É um elogio. E porque ele nos traduz, um pouco como o Carlos T também faz. Acho que o Carlos faz isso muito bem. E o João Monge também faz isso muito bem. O Miguel Araújo faz isso muito bem. Há novos autores de letras que quando nos traduzem a nossa forma de estar, não é? Coletiva, sermos portugueses, acaba por nos tocar muito. Por exemplo, o Rui, muito fundo. O Rui Veloso faz isso também muito bem, porque pegou sempre nas letras do T e as sente de uma maneira muito única, não é? E aquela voz, não é? Aquela pujança de voz que nos leva imediatamente ao arrepio. Pois é verdade, é verdade. É danado. É absolutamente original e único, não há volta a dar. Bem, Ana, antes de começarmos aqui a falar sobre as 10 músicas que tu trouxeste, queria perguntar-te se houve alguém que te tivesse influenciado de uma forma muito marcante neste teu percurso da música, ou se foi um percurso que tu fizeste mais de uma forma mais autónoma na tua vida. Acho que há um lado orgânico, não é? Que é de ti, e há outro da cultural, que é o facto de eu de facto sou um ouvido tísico. Ouço de tuberculose. Não tanto. Mas ouço formigas a bater asas em Almada. Eu acho que sou. Vou falar uma coisa em público. Eu durmo tampões nos ouvidos há 40 anos. Portanto, eu ouço que engraçado. Muito. Mas quero que assim me mantenha até ao último dos meus suspiros. E por ouvir muito, sempre me cresceram orelhões para as conversas nos lugares onde estava. Eu ainda por cima leio lábios. Sou capaz de dizer o que é que no fundo de um restaurante alguém está a falar com o quê. Ai, que maravilha! Não, é um bocado perigoso. E adoro. Até porque é desinteressante a certa altura, não é? Mas pronto, mas tem esta coisa, portanto, isto é a parte orgânica. Há quem se lembre de mim, os meus pais, sentada no chão, num tapete do chão em Moçambique, agarrada a um rádio de pilhas, a ouvir e a falar com os locutores. Portanto, a dar réplica aos locutores. Blá, 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 blá. Pronto, eu terei aprendido a falar assim. E daí para um lado musical que tem a ver muito com o facto da minha mãe ser uma melómana e de eu ter um bisavô maestro, eu acho que it runs on the blood completamente. of the family. Completamente. Acho que é muito sanguíneo isto. Dessas questões nasceu uma pessoa que vive muito dentro das canções. Eu conheço outra pessoa assim, que é a Margarida Pinto Correia, que eu acho que tu vais gostar de entrevistar se quiseres. Fica aqui rida, fica aqui um repto, porque a Margarida é como eu encontrei finalmente alguém tão doida que te compreende. Exatamente, com as canções como eu, que vive intensamente as letras. Bom, e portanto, entre o orgânico e o cultural, que é o facto de ter uma mãe que ouvia um pouco de tudo, desde música italiana à francesa, com que eu cresci, até a música, a grande música clássica. Claro, é a avó, que é tão bom. A mãe é a avó que leva os netos à ópera. Quer não, estás a ver? Tão bom. A minha também me levava. Tão bom. Pronto. Para São Carlos, tão bom. Por isso é que fez uma neta melómana. Conheço tão bem isso. Pronto, minha mãe levava os netos ao São Carlos e eu acho que isso
esse fator materno de me fazer ouvir João Vilaré aos berros, oh minha negra flor, foi você quem roubou a negra flor. Eu de 5 anos a pôr a almofada em cima da cabeça, disse, não, já chega, isto vai-me traumatizar. Não, mas depois acabei por descobrir, claro. Ou seja, eu passei a fase traumática e depois passei a apreciar. Claro. E eu acho que tudo é assim, não é? Primeiro estranha-se. E depois entranha-se. Então tiveste muita sorte. Tive, eu acho que tive. Em combinação com a tua natureza naturalmente interessada pela música, não é? E alegre. E alegre, sim, já percebemos. Sim. Acho que sou... tenho um lado nostálgico que o facto de ter sido arrancada à África me deixou foi marcando um pouco. Mas por natureza sou bem disposta. Tão bom, tão bom. Isto Acorda assim. É uma maravilha, é uma ótima característica. Bem, e para comprovar esta característica da Ana, vamos trazer aqui a primeira música, que acho que em tudo transparece precisamente essa característica. Neste caso, pela voz da Miriam Makeba, e a música chama-se Pata Pata. Vamos ouvir. Bem, este pata-pata é maravilhoso, é quase impossível uma pessoa não dançar. Grande Miriam Makeba. Tu, para além de ouvires as músicas e de gostares das letras, depois o teu corpo balança ao som disto ou não? Ou ficas assim, imersa no... Se é nascerem nos trópicos. Sim. Não é só em África. Pronto. Todos os trópicos são muito dançantes. Certo. E ter é impossível, umas cadeiras presas é o fim. Não há integração social possível. E por isso, não só com todos os meus companheiros africanos fui dançando, como bom. Havia um hábito ao fim de semana, sobretudo ao fim de semana, de se passear na Marginal de Lourenço Marques, agora Maputo, e havia grupos de africanos vestidos, trajados de uma forma muito tradicional, tribal. E que com batuques, sobretudo, era ritmado e cantado. Faziam isso com palhas, dançavam para que as pessoas lhes dessem algum dinheiro, era uma forma de ganharem dinheiro. E tu lá ias? Eu persegui insistentemente a minha mãe até me deixar ir ter com eles, porque era uma coisa que ninguém fazia. Pois. Era uma coisa, eles estavam ali, nós depois oferecíamos aquilo que fosse a nossa parte de doação para o espetáculo, mas nunca ninguém ia dançar com eles. Agora imagina o que é uma criança de 6 anos abrir a porta de um Cinca vermelho
sair, atravessar a rua e mergulhar naqueles batuques. Aquilo era hipnótico, não é? Claro. Para mim, Eu sei, eu percebo. eu perdia completamente o interesse em No se resto. fosse o que fosse da vida. Eu percebo tão bem. Para além daquele movimento Sim. Hipnotizante. completamente Sim. muito. O som é muito alto para uma criança de 5 anos ou de 6 anos, é ainda mais alto, não é? É tudo muito. É muito telúrico, quase. Sim. E depois muito visceral, não é? visceral e a dança e o cheiro das pessoas e as palhas e tudo aquilo. Pronto, não dava para uma pessoa pensar mais nada. Que maravilha. Isso é que é meditar, não é? Total. Isso é que é meditar. Isso é uma verdadeira entrar em meditação. Nirvana, tirar os pés do chão. Em E, transe. portanto, esse transe, o que eu acho que volta e meia tento pá, ter, tão bom. só se consegue lá. Não é, Sério? não é uma coisa. Não, tem que ser assim, um país africano, ou brasileiro, Pois. ou sul-americano, ou não sei, Cuba. Não sei. Quando é que foi a Tem que última ser, vez que lá foste? Foi em Moçambique, em 2019, filmar, para a viagem pelo esquecimento. Sim. E tenho ido com regularidade nos últimos 10 anos. Tenho ido com regularidade porque preciso de Vais um chão. oxigenar. É isso mesmo, esse é o verbo. Sou doutora. Muito obrigada. Muito bem. Já me vais falar melhor dessa viagem ao esquecimento, que eu quero saber de Pelo tudo. esquecimento. Pelo esquecimento. Mas agora, então, vamos aqui a esta segunda música. Queres dizer qual é a segunda música? De tu decides. Se Não, és se eu tu. a Vá, advogada. vamos lá. É que nós temos Sim. aqui duas músicas que gostamos muito as duas. O que é que tu decidiste? Diz-me tu o que é que tu preferes. Não, eu Vá. achei que esta podia ser um bocadinho triste para esta. E por isso é que fui à procura do outra. senegalês que me soa a marrabenta. Ai, é tão bom. Então vá, vamos lá. Pronto, com a marrabenta, é assim, nós somos, confessamente, as duas, pelos vistos, apaixonadas por um senegalês que se chama Habib Koité, neste tema maravilhoso que se chama o Assié. Pronto, vamos ouvir, vamos nos entregar. Aguentem-se. Oh, Ana, de facto, pronto, este homem eu acho que é especial. Ele já tem uma carreira, eu já estive assim a ler coisas sobre ele. Ele já tem uma carreira longa e ainda anda em tours e coisas incríveis por todo lado, pela Europa, por todo lado. Como é que tu conheceste o Habib? Conta-me lá. Olha, dizer-te só que os artistas têm esta maravilha, não é? Que vão até ao último sopro sempre
em carreira. Não é? Eu acho Esse é o maravilhoso, bom não de é? ser artista, é que é um trabalho para toda a vida. E eu tenho que agradecer ao Miyakoto ter-me feito descobrir este extraordinário músico. Este disco foi gravado com um músico inglês, aliás, acho que gravaram o disco em 2 semanas, imagina. O quão boas devem ter sido aquelas 2 semanas. Exatamente. E foi o Mia, uma vez estávamos em Boan, numa casa que ele tem perto de Maputo, numa curva do rio Mbluzi, que é uma maravilha que agora, infelizmente, está completamente alagada. Subiu muito, muito, muito e está a dar alguns problemas, mas pronto, é a África. Depois daquelas cheias últimas, agora houve agora umas outras cheias novas. Há sempre cheias, eu acho que a África faz parte. E com o planeta a aquecer, claro. ou a mudar, ou não sei o que está a acontecer, que não é muito, não parece muito não bom. é abonatório. Não. E ele teve água mesmo até ao seu... Ele tem uma extensa área de terra até ao rio e o rio. Bom, e foi um dia em trabalho, estávamos todos juntos a trabalhar, a preparar a viagem pelo esquecimento. E eu estava a ver que eu ouvia uma série de músicos africanos e disse, já ouviste Ayuba Ogada? E eu disse, não, nem sei quem é. E assim que liguei a antena, fiquei agarrada. É eu acho que deve ser dos escotos, não é? É dos escotos, eu acho que sim. Aproveito também para felicitar o Miyakoto e dizer que sou uma fã confessa de todos os livros dele e pronto. Eu e a minha família toda também. Muito obrigada. Mas deves vir visitar os primos. É verdade, é verdade. Exatamente. Mas, Ana, agora já falaste-nos 2 vezes sobre a viagem pelo esquecimento. Podes detalhar-nos um bocadinho mais que projeto tão bonito é esse? É uma obra de vida. Levámos 4 anos a fazê-la entre vários continentes. Teve um kick-off do João, porque assim, eu queria fazer uma instalação e queria fazer uma instalação com este pensamento, que é um pouco revermos o que fomos como seres humanos, o que foi a nossa pegada, aquilo que ultimamente até se fala mais, mas há 5 anos não se falava tanto isso, embora já houvesse grupos e movimentos que se despertam para falar sobre aquilo que nós temos que fazer para melhorar a nossa forma de estar aqui. E revendo o que foram as nossas glórias, os nossos reveses, fizemos a viagem pelo esquecimento com uma história contada pelo Mia, através de poesia, que depois é dita por grandes vozes da lusofonia, que vão do Carlão à Maria Betânia, do Diogo Infante à Natália Luísa, da minha voz do João ao grande Fernando Alves da TSF. E depois tem música composta pelo João e orquestrada pelo Luís Figueiredo, que tem um grupo grande, um naipe extraordinário de belíssimos músicos que colaboram com um coro também de mulheres, o coro Cramol, que são, não sei, quase umas 20. Portanto, e depois eu juntei cineastas e fotógrafos e publicitários, e com isso fizemos videoarte. Ou seja, o que tu tens no final é uma instalação apresentada em 3 ecrãs, que estreou no MAT e depois foi para a Bienal de Cerveira e que agora vai pelo mundo. Já temos alguns destinos. Gostava muito que fosse Moçambique. Bom, mas para dizer que entre Noruega, Estados Unidos, Brasil, Portugal, não sei se me estou a esquecer de algum lugar outro que nós tivemos, Moçambique, obviamente, não é? Juntámos um pouco é incrível, as vontades de se criar são 60 minutos conduzidos por música e com a voz que vai entrecortando a música, com aquelas vozes, eu acho que são maravilhosas, olha, uma boa palavra, que de facto que ficam, ficam em nós como uma espécie
segunda pele. Sim. E que eu acho que tornam especiais aqueles momentos da viagem pelo esquecimento, que toda a gente que tem visto tem feito a gentileza de nos escrever, e eu agradeço muito a essas pessoas, porque quem cria arte cria muito primeiro para si, porque tem um pensamento, e depois quando tu lanças um trabalho, ele deixa de ser teu, é como os filhos vão para o mundo, não é? São dos outros. E essa interpretação dos outros, a visão dos outros, aquilo que eles nos dão de retorno, é do melhor que a vida nos pode dar. Claro que os artistas fazem para gozar o processo. O processo é que nos interessa. O erro, a descoberta, essa fase do contínuo, estar lá, não é? Gozar o presente. Esse gozo do agora é aquilo que nos motiva a criar arte. Não é? A ir por sítios que vocês não conhecem, não é? A experimentar, a desbravar caminho, exatamente. Não é? Mas também deve ser importante e curioso saber qual foi o retorno, o eco, não é? O eco é muito importante. Mesmo as opiniões, mesmo as discordantes, é com elas que nós aprendemos coisas. Também são construtivas, não é? Sim, essas são as mais desafiantes, não é? Que é como é que tu engoles. Claro. E depois também como é que tu referencias isso, não é? A pessoa também tem uma justificação. Tens que relativizar, tens que contextualizar. Tem uma justificação para te dar aquele retorno. Claro. Mas esse desafio é que é eu acho que eu adoraria que essa instalação regressasse a Lisboa no fim, para nós depois, que já temos todos esta informação, não é? Que conseguíssemos também apreciar, fazermos uma última volta a isso. Eu espero que sim. Acho que era muito interessante. Há intenção nisso, portanto. Acho que era muito bom. Obrigada. Acabou. Bem, então, passando aqui esta terceira música que tu trouxeste, de um compositor e cantor que acho que conheces muito bem, que fez todos os dias. Chama-se João Gil, não sei se diz alguma coisa. Diz, e eu digo e ele diz-me algumas coisas há 17 anos. Falamos um para o outro há 17 anos. Exato. Nesta música, que ainda por cima foi dedicada, não é? Rapariga que vive nas canções. Vamos ouvir. Quando soltar a minha voz, por favor entenda, é apenas o meu jeito de viver o que é amar. Esta manhã eu decidi dizer ao mundo que é de ti, pois se ela vive nas canções, sabe de cor todos os refrões, manda recados pela Betânia, dispara a letra na espontânea, aparentemente não tem nexo, é como um anjo que tem sexo. Ela é escaldante no Rio Grande ou no Trovante. Na minha vida, em minha casa, levanta voo e ganha asa. O meu tesouro a céu aberto, a derradeira Coca-Cola. O céu da boca não é preto e muitos dizem que sou discreto. Perdi o medo em meu redor do coração. Sou provedor, tal como disse no início, sem qualquer custo ou benefício. Pois se ela vive nas canções, cá vai um tema
com citações. Nesta manhã, quando eu decidi dizer ao mundo o que era de ti, ouvi. Quando soltar a minha voz, por favor entenda, é apenas o meu jeito de viver. O que é amor? Bem, esta rapariga que vive nas canções, eu acho que deve ser uma emoção viver com alguém assim, porque de repente uma pessoa está, sei lá, a lavar uma alface para fazer uma salada, ou a fazer a cama, ou recebe uns amigos em casa e tumbas. Levas assim de chofre com o refrão inteiro dito. Que não é a mesma coisa cantar. Cantada a coisa parece que soa melhor. Sim. Mas quando é dito é assim, trau, trau, trau. E nós, essa música começa precisamente com frases da Maria Bethânia, de uma canção da Maria Bethânia, que eu terei dito algum dia ao João e que ficou, o marcou. E que ficou. E que o marcou. E um dia ele sai lá do seu torpor, que ele compõe com tudo a acontecer em casa. Já nos explicou, que maravilha. É uma espécie de bolha, eu tenho uma inveja daquilo. Eu preciso de silêncio para trabalhar. E ele nada. Não, está tudo a acontecer. Ele está lá, entre barros, opa. Ir à procura de acordes. E pronto, e depois saiu isso, um bocado em resposta ao facto. Bem, pelo menos escreveu-te uma canção e das boas, não é? E das bonitas. Tenho mais algumas, bora lá, ser vaidosa agora. Então conta-nos lá. Não vou ter. Mas esta é linda, esta é muito, mas olha, eu acho esta linda. E de facto ele também teve sorte, porque também não é qualquer miúda que, quer dizer, que está a discutir uma lavagem de uma alface e de repente sai-se com uma coisa da Maria Bethânia, não é? Não, por exemplo, a vida é quântica. Eu digo isto há muitos anos, porque sei que se tu perceberes o quanto... para um cientista que é um médico, estas coisas são um bocado... Não, mas eu gosto de ouvir. Diz-me. Se perceberes que a nossa energia é palpável, é palpável, não é? Está estudada, tem ondas, tem repercussão. Se tu perceberes isso e viveres em consonância com essa relação com o universo, acabas por ter pequenos milagres de vez em quando, porque acontecem de coisas que te parecem muito coincidência, mas foram atraídas por ti, nitidamente, não é? E não é esoterismo, Sim. é tu teres essa antena e acreditares que isso acontece. Eu acredito. Eu acredito em muitas a vida coisas é quântica. transcendentes. Foi das músicas que eu gosto mais, destas últimas músicas que o João compôs. Eu disse-lhe logo, aliás, disse eu e o Ricardo, que adorámos a letra da música linda. Sou eu chegar a João. E a vida é mesmo quântica, para explicar. A miúda da Jukebox é que tem razão. Eu acho que realmente, ainda bem que eu ouves, porque ela de facto tem razão. Mas esse dias tem uma série de frases minhas. Não vou acabar aqui. Não, é realmente, pronto, é assim. Mas é divertido ver, é divertido que fica, eu não faço nada das frases se não dizê-las e o João transforma-as em canções. Isso é que é trabalho de equipa, não é? Sim, eu tenho que começar a escrever para... Direitos de autor, Baia na Mesquita. Não. É bom porque ele inspira-me imenso. Claro. Imenso. E tu também, não é? Eu acho que é recíproco. Obviamente voltei a desenhar e deixei o jornalismo muito por causa do facto de viver com um grande artista. Tu, quando vives com um grande artista, acreditas que viver da arte é possível. Pois. E, portanto, todo o teu mindset começa a ir... A florescer. A abrir caminho. É isso, a abrir caminho. E o facto de ter escrito a biografia do Rui Veloso também me ajudou a fazer isso. Em que ano é que foi, Ana? 2012, 2013, Ok. E eu acho que o Rui, a vivência com o Rui, a amizade com o Rui também, e o facto de ele ter começado a ver os meus desenhos. E o Rui não é suave, ele é tão hipersensível quanto bruto, quanto quer ser sensível, às vezes. Então um dia ele veio-se um pancadão nas costas, estava a desenhar no iPad, numa jam session, e ele dizia, pá, com toda a força, Mesquita, que esta merda, tu és uma artista, meu. Só
Só agora é que percebeste. Não, mas vamos lá acordar. E eu, sabe, se tu não me ligas, tipo, pronto, ok, está tudo na jam. E foi... Não, mas a verdade é que foram esses... São estas coisas assim de repente, não é? É muito visceral, a pessoa vai acabando por acreditar. E o João, um dia que me viu desenhar a primeira vez, eu até tinha partido um pulso e achei que tinha perdido a mão, chegou a casa e viu um monte de coisas a secar no chão, que eu tinha encontrado uns pincéis e até pensei, deixa eu ver se ainda tenho mão. E ele perguntou-me, o que é isso? E eu disse, sou eu que estou a ver se ainda desenho. Ele, desculpa? Ainda desenho? O quê? Não, João, sou formada em design, não te esqueças. Desenhei muito a minha vida toda. Desenhei desde que me lembro. E ele... mas isto é uma porcaria. Não é? Saiu de casa, bateu a porta, passado meia hora, vinha com caixas de guaches e blocos e tudo e mais alguma coisa que você pode imaginar. Pôs aquilo em cima de uma mesa e disse, se eu desse um traço, Estás a ver? como alguns daqueles que ali estão, eu tinha que respirar por aquele tubo, percebes? Não é impressionante como é que tu não vives por aí. E é muito importante alguém acreditar em nós, não é? Não é só acreditar, porque eu sempre acredito. Eu tive bons professores de desenho, tive grandes professores de desenho. Formação, tive formação e sempre. Não, fui uma aluna sempre de 16, 17 a desenho e não tinha razões para não acreditar que não desenhava. Mas subestimei isso em mim. Pois. Isso é verdade. Ou seja, achei que a escrita e a comunicação. Prevalecer. Como também pós-graduei em Ciências da Comunicação, portanto, em jornalismo na UAL. Chamava-se jornalismo, mas havia outro curso de Ciências da Comunicação. E fiz uma tese com o Henrique Caiato, que era meu professor de comunicação e design. Portanto, fui escolher aquele professor para fazer a pós-graduação. Não é à toa, portanto, não escolhi um dos professores de jornalismo. Porque desenho desde que me lembro de pegar em qualquer coisa. Pois. Mas subestimei. Mas estes pequenos empurrões, não é? Também depois são pequeninas coisas que parece que são pequeninas. És muito atenta também àqueles sinais assim muito pequeninos do universo. Sim. Eu acho que as mulheres são bastante. Eu também sou muito. São bastante. Nós temos aquilo que se chama um sexto sentido, não é? Eu também sou muito assim. Vou mesmo muito pelos detalhezinhos que ninguém liga. Por aí que eu vou. Temos essa ligação muito com a lua, com as marés, com o universo. Há uma ligação, as nossas regras... são diferentes. São as nossas regras físicas sim. Encaixam muito com as mudanças astrais sim. E portanto temos uma natural relação com essas pequeninas coisas. Com estas pequeninas coisas, ainda bem. Bem, e então, continuando aqui nesta quarta música que remonta muito à tua adolescência, tu enviaste-me assim umas 6 ou 7 músicas. Olha, estas músicas retratam a minha adolescência e como também eu gosto tanto desta e achei que tinha assim um bom astral tão grande, vamos ouvir então o Cheap Trick. Neste I Want You to Want Me, a versão ao vivo, claro. Vamos lá. Levantem o volume e aproveitem esse som. Vamos ouvir. I
Ana, esta música, I Want You to Want Me, adolescência, como é que era a Ana adolescente? Conta-me lá. Para já esta música remete-me a uma discoteca que havia numa terra que eu não digo nunca onde é que passo férias. Então diz. Não digo. Porquê? Mas essa discoteca também já não existe porque ardeu. Mas era uma discoteca que tinha uma grande zona ao ar livre que congregava muita gente, aquela zona entre Sagres e Lagos, já ficam a saber. Os azímuthos estão para ali. E que tinha muitos ingleses sempre. Ok. Nós convivemos com uma grande colónia de ingleses que têm lá casas Sim, também. é verdade, por fora. há uma grande colónia de ingleses. E como ali desde os anos 60. Sim, anos, sim, sim, antes do sim. 25 de Abril. E, portanto, essa música Era de lá. faz-me recordar dias em que eu acabava descalça na discoteca e voltava para casa descalça. Porque depois já não havia pés que entrassem dentro dos sapatos. Que maravilha! É um bom parómetro de uma noite bem passada, não é? Não, assim. As minhas noites de... Eu nunca fui de loucura coletiva. Sim. Mas quando ligavas ligava o hora, ui, lá ias tu. ficava muito Assim, africana. assim como ouvias aqueles grupos, não é? Em Maputo, Igual. tal e qual, não é? Igual. Entravas no trânsito, Vamos. lá ia ela. É sem retorno. Ai, que maravilha. Quer dizer, o retorno é tipo no dia a seguir. Mas é mais, Mas que é, bom. não, mas é. Exato, que bom, ainda bem que fui. Exato. E que consegui voltar. E consegui, vírgula, e voltei. Exato. Ai, boa. Olha, agora, o quinto tema da Ana é absolutamente maravilhoso. Ainda não te tinha dito, mas eu também sou fã e fui vê-lo agora ao Capitólio em setembro. Foste? Não conseguiste? O quê? Fui ver Chico César. Chico César. Não fui. E pronto. Não foi, tínhamos um concerto dia 17 e que foi muito absorvente, no Coliseu. Ok. E eu criei os cenários para esses concertos, foram 15 São concertos. lindos esses Sim, cenários, eu vi, já que escolhei. E portanto estávamos muito absorventes. Eu nem sei o que é que aconteceu até dia 17. Quando é que foi? Foi 29 de setembro. Pronto, olha, no setembro eclipsou-se completamente. Mas Chico sim, César é uma maravilha. Maravilha mesmo. Maravilha. Músico, letrista, bem, e uma presença em palco absolutamente magnética. Eu nunca o tinha visto ao vivo e fiquei completamente absorvida. A música é À Primeira Vista, que foi depois posteriormente eternizada pela Daniela Mercury, mas neste caso vai ser mesmo o Chico César a cantar. Vamos ouvir e já falamos. Até já. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei, quando chegou carta abri, quando ouvi Prince dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei, quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Amara Zaya soye, Zaya, Zaya, aí engadum, pode cantar. Oh, Amara Zaya soye, Zaya, Zaya, aí engadum. Quando não tinha nada, quando tudo era ausência, quando tive frio, quando tive coragem, quando chegou carta, quando eu vi Salif Keita, quando o olho brilhou, quando criei asas, quando me chamou, quando dei por mim, quando lhe achei, quando vi você. Que bonito. Amara Zaya soye, Zaya, Zaya,
aí engadum. Esta música cantada pelo Chico César, de facto, ao vivo, foi assim um acontecimento o ano passado. Toda a gente a cantar. Toda a gente a cantar, Uníssono. depois aquela interação completamente orgânica, parecia que não havia palco e parecia que não havia pessoas a Distância. assistir, Sim. aquilo era tudo, bem, uma maravilha. Mas de facto não é só esta música que de facto o Chico César já nos deu várias, a Mama África, entre outras, e sei que tu tens uma música particularmente que gostas e que tem uma letra lindíssima. Queres-nos dizer, Ana? Isto é uma música recente que tem como refrão: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Eu acho que é uma... É muito bonito. É umas daquelas são várias verdades. Orações. Verdades. Parece uma oração, sim, não é? Sim. É uma oração de nós próprios, nós connosco. Sim, sim. E de confiarmos Em muito em mais. nós. Temos, Pois. às vezes temos que confiar mais em nós, sobretudo para não pôr o ónus em alguma coisa que nos seja alheia e não apontar os dedos constantemente aos outros e não achar que os outros têm culpa das coisas que nos acontecem. Eu costumo dizer que pelo menos 50% das coisas que nos acontecem, nós somos responsáveis por elas. E se nós percebemos que às vezes até somos 60% e às vezes até somos 100%, mas pelo menos estes 50% são nossos. Deixámos que aquilo nos acontecesse. A culpa não é dos outros. E este Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, que é nós às vezes somos cândidos e acreditamos que os outros são fantásticos e também a culpa é nossa. Pois nós é que não avaliámos bem. Exatamente. Nós é que não Temos avaliámos que perceber essas nuances. Essas Acho que a vida acaba por nos ensinar. Sim, isto é sempre a aprender, não é? Live and learn, é até ao último fogo. Bem, então, aqui, passando ao teu sexto tema, trouxeste aqui uma senhora absolutamente nova no panorama musical, November Ultra, não é? Que eu bem que tentei arranjar esta música no Spotify, mas não consegui, e portanto está no YouTube disponível, mas assim de uma forma um bocadinho arcaica, mas ela tem uma voz absolutamente mágica, já me conquistou também, e vamos ouvir esta música que se chama Te Extraño, em que o original é do mexicano Luís Miguel. Vamos ouvir primeiro. Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas. No estar contigo, por Dios, que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas. No estar contigo, por Dios, que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río,
cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Te estranho, estas músicas espanholas, mexicanas, latinas, a mim dizem muito. Eu também sou assim, vivo muito à flor da pele. E tu também, isto diz-te assim... Salero. Acho que temos que ir as duas dançar. Temos que ir. Acho que eu tive uma professora de balé em Moçambique. Sim. Que deve ter sido uma bailarina que, sei lá, acabou em África por algum desgosto de amor, uma coisa assim. E dava aulas a crianças. E como era uma antiga bailarina de flamenco, dava-nos aulas com a sainha, com as bolinhas e o saltinho, o meu primeiro salto alto, de 2 centímetros. Não interessa. É um sapatinho desses de tacones. Tacones lejanos. Mira, e eu acho que a proximidade de Espanha, as nossas ascendências, porque o meu pai, por exemplo, era de ascendência espanhola, meu querido pai. A malta ali da Beira Alta tem muita ascendência espanhola. Eu acho que isso em nós é muito... é quase natural. Nós porque temos uma canção que é o fado, que é algo triste, refugiamos-nos muito, muito na alegria dos vizinhos e eles são realmente alegres. E aguerridos. E pronto, e portanto a música francesa, a música espanhola, a música italiana fez muito parte dos meus dias. Do teu crescimento. Sim, do meu crescimento. E ela diz, não, reparais, ela não diz te estranho, ela diz te extraño. E esse te extraño agarrou-me completamente. E depois tem uma tessitura vocal absolutamente inacreditável. Sim, tem uma voz linda. Uma voz rouca, cheia, quase encorpada. Ela é muito especial. Não tem quase nada na internet sobre ela, quase não se encontra. Depois chama-se November Ultra. E gravou um disco. E pronto, e gravou essa música, nessa versão, essa cover, né, para o TikTok. E eu descubro isto numas das minhas pesquisas na internet, no Instagram, com bailarinos, porque eu vejo muito coisas de dança, e então eram 2 bailarinos a fazerem uma performance à janela, filmado de fora da janela, em que uma pessoa se debruça e vai saindo e entrando, e vai saindo e entrando. Que bonito. E com a música com dela. Música. E eu pensei, o que é isto? O que é esta pessoa? O que é isto? Onde é que fui... E depois ficou sempre um bichinho jornalista, não é? Que claro. Uma vez está lá sempre. Fui à procura, pesquisei, encontrei-a. E lembro-me, eu sou quem faz o casting lá em casa para o João. E ele disse, pá! Inclusivamente eu acho que lhe escreveu no Instagram, não sei se ela já lhe respondeu, mas ficou tão impressionado quanto eu, ou se calhar mais, e de facto nós esperamos ouvi-la. Sim. Queremos. Queremos. Eu acho que ela deve ter ascendência portuguesa e espanhola, porque todo o aspecto físico dela é muito latino, é muito nosso, daqui da península. Sim. E canta horrores. Canta muito bem e com muito sentimento e muita propriedade. Sim. Ficas ali à beira da uma pessoa pensa, finalmente alguém que nos compreende. Graças a Deus. Venham elas. Muito bem. Bem, passando aqui este 7º tema, também, pronto, já falámos deste compositor, deste homem, deste músico, deste português, que também nos enche assim a alma até cá acima. Resolveste trazer o Rui Veloso, aqui a 7ª escolha, nesta má fortuna. Já me vais explicar porque é que escolheste este tema. Vamos ouvir primeiro. No cabo de guarda fui, vou aguardando bons ventos, tiro a pena da mochila e assento os meus pensamentos.
às voltas com o seu fadário, um simples soldado raso. Tomai lá, meu secretário, e guardai bem este meu caso. Só me deu para dizer não em tempo de dizer sim. Também na mesma moeda o mundo me paga a mim. Com este cabo tão triste, pedregoso e sem verdura, assim a minha vida existe, marcada pela desventura. Pergunto à musa porquê, pergunto aos deuses nos céus. Todos me dizem que é só má fortuna e erros meus. Se baixo o amor à taberna e logo subo em soneto, ele arde em mim com dois lumes, um é branco e o outro é preto. Assim ando estrada fora, como um bardo vagabundo. Desisti de ver a hora de ficar de bem com o mundo. Então esta má fortuna, isto foi do tempo que tu tiveste a viver no Porto? Apaixonaste-te aí por esta música ou foi numa outra história? Não, esta música reúne uma série de coisas. O facto de eu ter uma grande admiração pelo Rui, pelo Casté, a grande voz do Luís aqui também, mas o facto de eu ser neta de uma poetisa, poetisa que viveu, nasceu no Porto, filha de ascendentes polacos judeus, e que nos fez descobrir a poesia e foi a primeira cultora de Flor Bela Espanca. O Perdidamente, como sabes, é uma poesia de Flor Bela Espanca. E eu acho que a avó Alexandrina lá em cima e a mãe do João devem ter feito um tricô muito bem feito, que acabou por nos unir. É por isso que a vida é quântica. Literalmente. E por isso é que a vida é quântica. E esta má fortuna, que sempre remete a Camões, não é? Acaba por juntar assim uma série de pequenas pontas das nossas vidas. E faz parte dos lados B das canções é do disco das Naus, não é? Do Alto da Pimenta. É do Alto da Pimenta, sim. Que é maravilhoso, todo ele. E o Rui também a redescobriu, e o Miguel Araújo adora, e há uns tempos tocaram aqui no Cool Jazz os dois, cantaram os dois aquela música. Foi um momento, eu gravei, tenho-te mostrar, é daqueles momentos assim que a pessoa pensa assim, pá, ainda bem que a pessoa está viva e está aqui, pois está a acontecer. O Rui tem o condão de roubar as músicas a toda a gente. Se a letra é dele ou foi composta por ele, ele canta maravilhosamente, e se a letra não é dele, ele canta melhor do que ainda melhor. Toda a gente. Não quero dizer que cante melhor que os outros, mas eu acho que sim, quer dizer, já disse. Graça. Mas a verdade é que ele é a pessoa viva em Portugal que melhor saboreia as palavras e as tornas dele. E depois é um punch vocal que ele tem, que te leva imediatamente para um sentimento muito profundo. Muito enraizado. Muito profundo. E essa profundidade que ele coloca na maneira como diz as palavras, e que é muito genuína, e que é muito dele, e que é muito única, arruma contigo. Arruma contigo. Eu acho que arruma com todos, porque sinceramente eu acho que é uma
é completamente consensual, não é? É completamente consensual. Acho que não há ninguém. Um dia destes, quando o João veio cá, eu dizia que acho que não há ninguém, não há uma casa portuguesa que não tenha uma música do Rui Veloso no hino. Exatamente, é mesmo isso. É muito bom. É muito bom. Obrigada ao Rui Veloso por nos dar música há tantos anos e ser de facto sempre tão nossa, como se fosse só cantada e composta para cada um de nós. Bem, e agora falando aqui também de outro grande compositor que de facto é absolutamente inspirador, a tua oitava canção vem para o Sting, não é? Nesta canção deste álbum, The Last Ship, I love her, but she loves someone else. Acontece de vez em quando. Vamos ouvir primeiro. When a man of my age shaves his face in the morning, who is it stares back and greets him? The ghost of his father long dead all these years, or the boy that he was, still wet in the ears, or the terrible sum of all of his fears in the eyes of this stranger who meets him? So his glance rarely strays from his chin or his jawline to face up to the truth of his soul. It's the eyes he avoids, so afraid to acknowledge something strange, unexpected, out of control. There are times when a man needs to brave his reflection and face what he sees without fear. It takes a man to accept his mortality, I'll be surprised by the presence of a tear. It was only an arrangement, a practical arrangement. I forgot the first commandment of the realist's handbook. Don't be fooled by illusions. You created yourself and fall in love with someone when she loves someone else. Like a covering of snow on a winter's night, it glistens and it sparkles in the moonlight, but it's gone by the morning. How quickly it melts. You still love her, but she loves someone else. Bem, é caso para dizer, o Sting também, qual é o álbum do Sting que não tem qualidade, não é? É difícil. É outro que Deus lhe dê muita saúde Completamente. Para continuar a compor por muitos e bons anos. Completamente. A gente pede isso sempre aos grandes músicos, não é? Porque o Sting tem essa... é um músico muito completo. E porque canta e porque compõe. E de facto fala inglês, que é também uma língua universal, não é? É um novo esperanto e acaba por se tornar muito planetário, não é? Claro. A força dele impõe-se. E depois foi um homem que foi tendo uma voz ativa. Ele tem aquela música I Hope the Russians Love Their Children Too, que já foi feita para aí há uns 20 anos ou mais. Sim. E que infelizmente continua atual. Sim, I completamente. Hope the Russians love their children too. E não só. O Sting eu acho que se eu fosse músico gostava de ser o Sting. Sim, é porque desde os tempos do Police, não é? Eu fui ver os Police miúda. Incrível. Meti-me numa carrinha com o Luís Montes e um grupo de amigos. Que fomos giro. todos ver. Foi a primeira vez que eu vi Senhoras Desmaiar. A sério? Qual foi a sensação? De parvoeira. Eu acho que elas também tinham fumado umas coisas. Se calhar, provavelmente. Sim, mas desmaiaram e eu tive que estar a dar bufetadas para acordar. Eram as minhas espanholas que estavam ao nosso lado, não estavam bastante... Muito fraquinhas para espanholas. Pois. Não é, ou então muito apaixonadas. Ou então muito apaixonadas. Louca, não é? Completamente. E pronto, e portanto, sim, o Sting e os Police acompanham-nos há muitos anos e sempre com muita qualidade. Eu acho que ou subindo de qualidade, se é possível. Sim.
tudo o que faz é de um bom gosto musical e Tudo é bem tocante, enquadrado. muito tocante, sim, os arranjos, Sim, todos sim, juntos. sim, sim. Esse disco dessa canção Isto é que tem sido saber envelhecer com nível, não é? esse disco parece um musical. O Sting, de facto, é uma coisa incrível. Long Live the King. Long live the King, completamente. Bem, e passando aqui para a tua nona escolha, aqui uma belíssima cantora lírica, a Cecília Bartoli, que vem aqui cantar aqui um ato, não é? De Handel, uma área de Handel, Rinaldo, aqui no Lascia que eu pianga, não é? Do Deixa-me chorar. Agora sim. Que é lindo. Vamos gostar aos poucos. Não Sim. não vamos porque Mas é como é tão muito lindo. leve a versão. É tão lindo. Vamos ouvir e já falamos. Vamos ouvir. Então, e esta área aqui do Handel, porque é que tu escolheste esta em específico? És uma apreciadora de música clássica, Ana? Eu gosto muito de música clássica, mas digo-se que não sou aquele género de pessoa que sabe os nomes das áreas todas e das obras nossas. Eu gosto do que ouço. E este Lascia que eu pianga, que é Deixa-me chorar, acaba por não ser tão nostálgico e tão triste quanto aparenta ser. Sim, a letra. E até é bastante leve. Ele, para quem gosta de música clássica, se calhar isto não está lá nos cânones. Exato. Não é coisa. Mas a mim agrada muito a voz. Ela tem uma voz bonita. Da Bartoli. E eu ouço isto envolto em algumas outras músicas. Gosto muito, obviamente, de todos os noturnos do Chopin, tocados pela Maria João Pires. Acho que é uma coisa maravilhosa. Maria João Pires é um hino à música. Obrigada. Não é? É mesmo. Outra também, Long Live. Aqueles dedos. E aquela mão direita. Aquilo é tudo muito bom e, portanto, sim, não sou propriamente a que vive na música clássica, mas quando vem... aprecias e gostas, sim, não é? Sim. Tão bom. Bem, e agora aqui este último tema que tu trouxeste, que eu desconhecia por completo e logo à primeira vez que eu ouvi fiquei completamente apaixonada. Que bela antena que tu tens aí, Ana, de facto. Aqui da Rita Payet e da Elizabeth Roma, não é? E chama-se Algo Contigo, por supuesto. Mira. Bem, vamos ouvir. Y hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga.
tu boca, sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa, quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Ya no puedo continuar esperando día y noche tu llegada adivinando. Ya no sé con qué decente excusa pasar por tu casa, y me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Bem, esta estávamos aqui a falar. É a geração dos cantores que não precisam muito para cantarem bem, para além da sua imensa musicalidade vocal, que é o caso do Salvador Sobral e é o caso, enfim, de uma geração que tem cantado muito bem. Esta miúda tem essa característica, mas depois tem uns arranjos belíssimos. Lindos. Que terminam com aquele trompete extraordinário. Eu ainda há bocado, falando de música clássica, não referi o quanto eu gosto de Bernardo Sassetti. Pronto, há milhões de coisas que faltam nesta playlist, porque ela só tem 10 músicas. E aquela banda sonora da Alice é uma coisa inesquecível. Tudo, não dá. Como tocou e compôs é brilhante, e é um prazer ser português e ter tido o Bernardo como contemporâneo e tê-lo conhecido e continuar a ouvir. Portanto, não sendo aquilo que é a tradicional música clássica, é o compositor desta geração maravilhoso, que me toca, e que eu faço aqui um tributo póstumo, porque eu ouço muito. E esta jovem espanhola que faz parte dos meus castings, não é? A volta e meia, porque tem... O Spotify tem esta coisa boa, não é? Que faz-te sair dos teus ouvidos. Sim. Porque o algoritmo percebe, capta onde é que a tua antena está, onde é que está apontada, e sugere-te. Se mordes o isco vais e ficas ali. E eu sou aquele género que eles dizem, aos primeiros acordes apaixonas-te, não é? E é verdade. E é aquela que eu, se estivesse nas cadeiras do júri, né? É aquela que a gente dá, morre e vira as costas e quer ouvir e quer saber quem é. Por isso eu também acho piada essa fase dos castings desses programas. Depois o resto das galas não tem paciência nenhuma para aquilo. Confesso, peço desculpa. Eu também não vejo, tenho que admitir. Mas aquele princípio da análise das pessoas e dos castings, gosto, acho divertido, acho um estudo sociológico interessante. E musical. E também porque já tens o ouvido bem apurado, não é? Não, porque tenho um lado de casting. Gosto de ter assim, aquele sim. Aquele sim. Aquele não, aquele tem mais uns anos. Umas aulinhas de canto. Eu também já tive. Também já tive meus amigos. Calha todos.
as aulas de canto, que senão não podia cantar lá em casa, não é? Sim, que sim. aquilo era uma ofensa aos ouvidos do senhor. Pronto, agora já podes. Não, agora já sei pelo menos Já não desafinas. quando é que a coisas não... Pode não estar quando é que a minha respiração não está a correr bem. E depois, engraçado, porque sabes que as aulas de canto são boas para ti e para a maneira como tu aprecias quem canta. Ok. Eu passei a apreciar quem canta de uma maneira ainda Mais técnica. Não só, é mais respeitosa. Eu passei a dizer assim, bem, como é que ele chegou àquela nota? Como é que ele variou dali? Como é que ele fez aquele glissando? Sim, porque aquilo é difícil. Claro. Como é que o teu físico, os teus pulmões e a tua cabeça, tudo aquilo se reúnem harmonizam daquela maneira. Para que sejas um roxinol, não é? Eu adorava, agora só fazendo aqui um parênteses médico, eu adorava assistir às consultas da voz no Egas Meniz com a médica, que é a doutora Clara. Eu adorava assistir e eu até acho que ela era médica do Nuno Guerreiro. Sim, o Nuno Guerreiro ia lá. É Clara. É Clara, sim. E adorava, pronto. Para mim aquilo era um mistério. Como é que um aparelho focal, dois músculos brancos, dois músculos a mexerem soprados pelo ar por pessoas diferentes, fazendo passar ar, como é que podem ser tão diferentes para toda a gente e podem imprimir uma característica única às pessoas, não é? É magia. Para mim aquilo é magia. Pronto, ao nível do mágico. Pronto, é isso. Portanto, eu ficava assim a olhar. É mesmo, eu ficava assim a olhar para o ecrã e a doutora Clara a fazer os exames e eu, tipo, uau, isto é extraordinário. Eu vi as minhas cordas vocais, já viste as tuas cordas vocais? Já. Fazem um V? Sim, fazem aquele Vzinho, é impressionante. Tu tens um Vicente, sim, não é? Eu tenho um Vasco, pronto, eu tenho um filho Vasco, pronto. E eu lembrava, era a minha mnemónica, era o Vasco. Pronto. Muito bom, muito bom. Pronto. Bem. Olha, eu adorei mesmo as tuas escolhas. Acho que houve aqui muitas escolhas, olha, que podiam ter sido minhas completamente. Pois, identificámos-nos. E agora só te queria perguntar mais uma coisa, antes de eu ler aqui a tua biografia, uma pequenina biografia que eu fiz à tua vida, uma coisa pequenina. Queria perguntar-te uma coisa. Imagina, Ana, que agora, hoje por acaso é um dia de semana, mas imagina que o mundo inteiro estava calmo e tranquilo aqui a ouvir-nos, não havia guerras e estas coisas todas malucas que a vida imprime à humanidade e que tu podias dar uma dica assim prática e simples ao mundo em geral, às pessoas em geral, uma coisa que não implicasse dinheiro, para vivermos todos um bocadinho melhor. O que é que tu dirias? O que é que tu te lembrarias de dizer? Eu não sou muito de dar soluções. Acho que as pessoas têm de encontrar todas a sua forma de se encaixar. Há pessoas mais afirmativas, há pessoas que são mais caladas. E é preciso essa diferença. Isso é verdade. É preciso esse encaixe. Se as pessoas souberem colocar no lugar do outro que tem na sua frente e nos pezinhos dos sapatos do outro, mais facilmente conseguem perceber aquilo que justifica as suas reações e desculpar, não necessariamente perdoar tudo, porque eu acho que só as pessoas com muito pouco caráter é que perdoam facilmente, não é? Nós não estamos aqui para perdoar toda a gente, não somos Jesus Cristo. Sim. Gostávamos muito de ser, mas não somos. Mas a verdade é que sabermos admirar os outros nas suas muitas diferenças, porque todas as pessoas são precisas para que isto... São as cores todas do arco-íris, não é? Sem as cores todas isto não tinha graça nenhuma. Até sem as pessoas que são às vezes uns grandes crápulas. Para que tu percebas a diferença das coisas. Exato. E as saibas ensinar aos teus filhos, por exemplo, por comparação, ou saibas dar exemplos de, olha, isto é um bom caminho, este é menos interessante, porque é que esta pessoa foi por este caminho? Porque justificava-se isto, assim. É sempre uma justificação. Eu acho que as pessoas devem todas encontrar a forma de, primeiro, se responsabilizarem, não é? Terem esses 50% de responsabilizar. Depois curtirem a vida. Porque a vida é mesmo muito curta, demasiadamente curta. Isto é um infinitésimo grão de areia
se as pessoas acham que são muito importantes, É verdade. tenho isto para lhes dizer. É verdade. Se conseguirem ficar para a história por alguma coisa boa, maravilha, é porque deram Bom para toda a eles. energia para isso e a sua inteligência e todos os astros se conjugaram a favor disso, maravilha, porque também é bom, não é? Porque são pessoas que ficam como exemplo para que outros os sigam ou se inspiram. Eu, por acaso, acho que, por exemplo, o ensino da história devia ser urgentemente a fazer-se uma ecologia do ensino da história. É muito misógino. Nós temos as estátuas pelas cidades todas, são todas de cavaleiros e de homens e de reis e de por aí fora. Portanto, há uma cultura geral que é incutida às crianças em que as mulheres não existem. Estava na hora de começarmos a contar as histórias das grandes mulheres e não fazer, por exemplo, suplementos de revistas dedicados a mulheres em que se esquecem da Sofia de Melbrenner. Isto aconteceu nas últimas 2 semanas. A Sofia de Melbrenner está no panteão, não é por acaso, é porque a sua obra é extraordinária. Portanto, quando fizerem resenhas de mulheres importantes na história, não se esqueçam daquelas que são realmente importantes. E ensinarmos aos nossos filhos que as mães, as avós e as grandes mulheres da história importaram muito. E mais, nós somos muito mais interessantes por aquilo que nós fizemos solidariamente uns com os outros para nos ajudarmos, para nos entreajudarmos, para nos salvarmos de terremotos, de tremores de terra horríveis. Estes salvamentos têm-me arrepiado. O que nós fizemos nos últimos tempos para tentar tirar as pessoas da Ucrânia é muito mais importante do que o horror que o Putin está a fazer. Portanto, nós devíamos ensinar aos nossos filhos que não são as conquistas bélicas, não são as conquistas territoriais, não são os reis que mandaram fazer isto e aquilo e aquilo outro que são importantes, mas sim os momentos em que nós nos salvamos e fomos capazes de sair dos dilúvios. E somos uma espécie de sobrevivente, a que mais se reproduziu porque fomos capazes disso. Estamos cá, milénios depois, porque fomos capazes de nos entreajudar e de nos salvar uns aos outros. Portanto, é mais isso que interessa do que o território de que tem mais um mar. Já chega, as coisas estão bem divididas. Eu espero que a humanidade também vá por esse caminho. Precisamos de evoluir ao nível das mentalidades, não é? De termos mais até o awareness de que realmente temos que nos ajudar e temos que viver todos em comunidade, não é? Não somos nada diferentes. Somos frontais. Sim, não somos diferentes. A vida humana tem que valer o mesmo em África ou aqui, é igual, não é? O valor da vida tem que ser igual, apesar de nós sabermos que na prática não é, mas tem que ser igual. Deveria ser igual e isso é uma coisa que faz muita impressão, não é? Quem nasce em África aprende uma lição para o resto da vida, que é cada dia é um dia em que sobrevive. Pois, exatamente. E portanto, obrigada. Claro. Obrigada por esta sobrevivência hoje. Tal e qual. Aqui não, nós damos isso como garantido. Pode ser amanhã, depois, antes. Sim. É tudo muito relativo, mas há coisas... que estamos deprimidos e tu chegas lá e tu vês, não há se calhar em valor pecuniário, as pessoas não têm essa, mas têm uma fortuna maravilhosa. Pois, que é a liberdade. É estarem vivos. Não, e a liberdade. E o espaço. Não é? E a dança e a música. Sim, a música e sempre. A arte. E a arte. Bem, por falar em arte, eu vou só ler aqui algumas palavras acerca da Ana, para nós ficarmos aqui a conhecer um bocadinho melhor a Ana, para além de que já a conhecemos bem, dá uma série de anos no jornalismo, na rádio, nas revistas, etc. Bem, então, reza assim. Menos como artista plástica, de facto. Vamos ver. Sim. A melómana desta semana nasceu em 1967, em Mocuba, no Hospital Civil, na Zambésia Profunda. Esse nó ferroviário de distribuição de especiarias e chá a 900 km de Maputo. Diz a Ana com orgulho que à entrada desta cidade há ainda hoje um grande cartaz onde se pode ler, onde todos os caminhos se cruzam e a Zambésia se abraça. Da sua infância recorda-se que a passou, na maior parte do tempo, a desenhar, a construir na areia, a andar de bicicleta e a aprender a nadar na piscina do Clube Naval. Sem esquecer da dança em plena rua que adorava praticar com os grupos africanos, como já nos explicou.
Afirma com nostalgia que teve de abandonar a África aos 7 anos por ser branca. Já sendo a Ana uma mulher de segunda geração em África, uma vez que o seu pai nascer em Moçambique, com avós e pais a terem contribuído para o florescimento deste país, foi com uma sensação de abandono e de tristeza que foram coagidos a abandonar o país em 74. Os nossos umbigos caíram naquele chão, afirma com um tom sério, e relembra que ainda nenhum governo foi capaz de lhes devolver a sua nacionalidade. Isto é uma coisa que eu acho que deve marcar muito. Essa infância foi assim passada em absoluta liberdade e criatividade, o que se repercutiu tão bem na pessoa que a Ana é. Compara-se assim a uma espécie de antena voltada para captar e traduzir sempre em linguagem própria tudo o que a rodeava e que herdou de uma avó e de um avô materno. A avó Alexandrina, poetisa, e o avô Cristóvão, maestro, escultor, ambos judeus polacos fugidos durante a Primeira Guerra, de Cracóvia diretamente para o Porto. É por isso que afirma com graça que as memórias de África são tantas que os invernos vão sempre custar-lhe muito a atravessar. Qualquer semana mais fresca no verão era o inverno da sua infância. Para agravar este cenário, resolveu nascer no pino do calor africano a 18 de janeiro. O mundo ficou ao contrário e anda há quase 50 anos a tentar endireitá-lo, afirma a sua faceta de mafaldinha ativista, que eu tanto gostei. E é por ainda não ter conseguido endireitá-lo que ainda se inquieta tanto, e ainda bem. Costumavam dizer-lhe que em miúda parecia um vulcão com cara de Oceano Pacífico ou uma pistola de pintura de parede com traço de pincel de tinta da China. E sim, andava sempre a ouvir música. Gozou sempre de muita independência porque foi fácil de educar, era boa aluna e assim a entidade paternal lá de casa dava-lhe carta branca para navegar por onde lhe aprovesse. Gostava da diversidade da origem de amigos, o que era espelhado nas suas festas de aniversário. É por isso que reitera várias vezes nas perguntas que lhe faço que gosta muito de pessoas, e isso nota-se, sente sempre a curiosidade do novo. Lembra-se que ainda tentou aprender a tocar guitarra em miúda, mas que tinha as mãos pequenas e com pouca força, por isso acabou por desistir. Cantou também no coro da Igreja de Carcavelos, para as missas de domingo, e achou que cantava razoavelmente, até ter começado a viver com o seu marido, João Gil, há quase 17 anos. Até que o João, delicadamente, lhe cortou o bico à aspirante de roxinol. Foi então que decidiu ter aulas de canto com o Paulo Ramos, na Escola de Música Musicentro, nos Salesianos do Estoril. Hoje, pelo menos, já sabe quando afina ou desafina e quando sustém ou não uma nota. Para nós, que já nos habituámos a ouvir a voz da Ana na rádio, sobretudo, e também na televisão, sabemos que tem uma belíssima voz falada e agradecemos mesmo por isso. Uma voz linda. Frequentou um rol infindável de escolas durante a infância e adolescência, tendo tirado o curso de Design de Moda no Citex, no Porto, tendo posteriormente frequentado uma pós-graduação em jornalismo na Universidade Autónoma de Lisboa. O desenho sempre foi um ponto cardeal da sua vida e isso soube desde muito cedo. Cedo também compreendeu que tinha sede do novo, do que se está por descobrir. A motivação vinha do experimentar, aprender com o processo, conhecer novas pessoas pelo caminho e ir descobrindo as várias facetas da arte. Impulso este que a norteia até hoje. O lema é, se já se fez, preciso de experimentar, criar diferente. Isto faz-me lembrar alguém. É por isso que todos os dias descobre novos artistas de diferentes áreas de criação visual, desde arquitetos, fotógrafos, realizadores de cinema, documentários e vídeos arte, algo que muito a interessa. Foi precisamente por isso que realizou a interessante Viagem pelo Esquecimento, que já nos falou. Alguns dos seus mestres que a seguem pela vida e que nunca a largam são nomes como Paulo Rego, Picasso, Amadeu de Sousa Cardoso, Robert Delaunay, Basquiat, Cisa Vieira, Niemeyer, Van Gogh, entre tantos outros. É por isso que sente necessidade de reiterar que a viagem ainda não está terminada, porque a mensagem ainda não está completa. Atenção! Ultimamente, inclusive, principalmente nos últimos 4 anos, começou a utilizar na sua arte materiais descartáveis, como cartão e embalagens de papel, a partir de uma viagem que fez a Moçambique,
em que trouxe 4 pacotes de chá Mandela. A partir daqui foi acumulando outras, de tal maneira que a dada altura o seu escritório mais parecia um ecoponto. A partir do convite que lhe foi estendido, a partir da Quinta Essência, instituição que acolhe indivíduos com déficit intelectual, para participar numa exposição, decidiu aplicar estes materiais com estes novos parceiros de arte e o resultado não podia ter sido mais feliz e vencedor. A Ana deu-lhes estas ferramentas, ajudou-os a expressarem-se melhor e com isso foi contemplada com um filão criativo que a acompanha no presente, estendida a fórmula mágica a outras pessoas. E por falar em pessoas, admito que aprecia quem se expressa bem em qualquer profissão que seja. Gosta de admirar feitos, superações e de gente que contribui para o progresso da arte, do desporto e da ciência. Ao invés, gosta pouco de gente que se queixa gratuitamente. Gente que aponta o dedo e que culpa os outros pelos seus infortúnios. Acho que é muito inteligente e muito adulto. Ou daqueles que se envaidecem e se deslumbram, incapazes de fazer uma autoanálise ou de se colocarem no papel do outro. Quando lhe pergunto pela família, afirma de forma tácita que esta é uma imperfeita necessidade. É algo que nunca se deixa para trás. É uma espécie de gente feliz com lágrimas e em que muitos momentos são uma felicidade. E é por isso que assume que tem 3 mosqueteiros na sua vida e que são amores em diferentes estados, os tubos por onde a Ana respira. O João, que é uma profunda inspiração e o seu desafio do cotidiano. O Vicente, o seu amor incondicional. E o Rafael, o seu companheirão. Para o futuro, a fábrica dos sonhos não parou, como podem ver. A única coisa mesmo difícil é acudir a todos, porque imaginação não falta. Obrigada, Ana, por teres vindo aos Melómanos e teres inundado este espaço sideral de cores, cheiros, materiais novos, sons, alegria e muitos projetos por concretizar. Que grande e boa pedalada que tens. E espero que esses projetos continuem a vir por aí e a surpreender-nos sempre. Olha, muito obrigada. Estou sempre quase sem jeito, que eu escrevi isso para tu me conheceres, não estava à espera deste. Muito obrigada. Foi mesmo muito bom. Jeito. Muito bom conhecer-te. Obrigada. E parabéns por esta ideia de interagir, porque vais descobrindo pessoas e vais, através da música, vais... Eu acho que a música tem este lado congregador, não é? Cool. E de facto, o João tinha toda a razão. Tu és uma jukebox maravilhosa, bonita, inteligente, interessante. No need. E de facto, pronto. Eu já fico sem jeito. Ele teve muita sorte. Eu também. Ele teve muita sorte. Eu também. Ana, e tu também. Obrigada. Obrigada por teres vindo. Tens aqui um Ricardo muito querido. Foi mesmo muito bom, sonoplasta. Obrigada. Um beijinho, até para a semana. Obrigada.